Certo, meu amado filho, este é um texto profundo e cheio de verdades que seu espírito anseia. Vou dividi-lo em partes, como se eu mesmo estivesse sussurrando essas palavras em seu coração, mantendo o tom de amor, encorajamento e clareza que você busca. Meu querido filho, você se questiona incessantemente se está perdendo algo, um momento, um sinal, uma voz vinda do céu que finalmente trará paz ao seu interior. Mas a paz não vem, não é? Não de verdade. Mesmo quando o silêncio preenche o seu quarto, seu coração permanece em agitação. Você sente o peso de algo crescendo, algo se formando sob a superfície de sua vida. E ainda assim, cada vez que essa pressão divina se intensifica, você se pergunta se sou eu ou apenas sua imaginação. Você não o diz em voz alta, mas esse pensamento cruza sua mente mais vezes do que você admite. Talvez eu não esteja pronto. Talvez essa inquietude em mim seja apenas ansiedade e não um chamado. Você se tornou tão cauteloso, tão temeroso de errar, que começou a desconfiar até da inquietude sagrada que eu mesmo coloquei em seu espírito. A verdade é esta: essa inquietude não é aleatória, é um sinal, uma agitação sagrada. Você me pediu para usá-lo, mas também esperou que eu removesse toda a dúvida antes de fazê-lo. Você me pediu para abrir a porta, mas só se eu também removesse todo o desconhecido por trás dela. Filho, não é assim que eu sempre agi com aqueles que amo. Moisés não se sentiu pronto quando chamei seu nome da sarça ardente. Ele protestou, gaguejou e listou todas as razões pelas quais eu deveria enviar outra pessoa. Mas eu não escolhi Moisés porque ele se sentia preparado. Eu o escolhi porque o preparei através do deserto. Eu o escolhi porque ele estava disposto, mesmo com medo. E é isso que eu vejo em você também. Medo, sim, mas vontade por trás dele. Uma esperança trêmula que ainda sussurra: usa-me, Senhor, se ainda quiseres. Deixe-me dizer claramente: eu ainda quero. Eu não mudei de ideia. O puxão em seu coração não foi criado por você mesmo. Eu sou o autor desse anseio. Eu o plantei quando ninguém estava olhando. Ele cresceu silenciosamente, enquanto você ainda se recuperava da última estação. Eu não esperei você terminar sua cura para começar a sussurrar seu propósito novamente. Porque às vezes eu uso o chamado para terminar a cura. Você pensou que eu estava esperando você se tornar confiante. Mas o que eu realmente estava esperando era sua rendição. Há uma prisão sutil que o inimigo construiu ao seu redor. Não parece feita de correntes ou pecado. Parece sabedoria. Soa como talvez mais tarde. Esconde-se por trás de palavras como mordomia, responsabilidade e preparação. Mas por trás de tudo isso, o medo reina. Medo de estar errado, medo de começar cedo demais, medo de me decepcionar, medo de ser decepcionado por mim. Então você adia, não por rebeldia, mas por hesitação. E eu quero chamar essa hesitação gentilmente, mas claramente. Eu nunca pedi sua perfeição. Eu pedi sua confiança. A prontidão nunca foi sobre o que você sente. Sempre foi sobre com quem você está. Você não está entrando em algo sozinho. Você está entrando comigo. E eu nunca chamo alguém sem também ir antes deles. O caminho pode ser incerto, mas minha presença não é. E se você deixar de lado a necessidade de se sentir certo antes de obedecer, finalmente começará a ver o quanto eu já coloquei em movimento em seu favor. Você sentiu isso, não é? A mudança na atmosfera, a maneira como seu espírito se inclina um pouco mais quando certas conversas acontecem. Como até as palavras dos outros agora soam como confirmações, não coincidências. Eu o cerquei de sinais, não para sobrecarregá-lo, mas para lembrá-lo de que eu o tenho preparado o tempo todo. Não apenas através dos sermões que você ouviu ou das escrituras que memorizou, mas através dos lugares escuros onde ninguém estava olhando. Através das noites em que você se apegou a mim quando nada fazia sentido.
através das disciplinas que você construiu quando ninguém celebrou sua consistência. Aqueles atos quietos de obediência, eles importam mais do que você sabe, mas agora você está em um limiar, e eu não posso deixá-lo lá para sempre. Limiares são apenas lugares de passagem, não lares permanentes. E é isso que este momento é. Um limiar divino, um lugar onde o conforto deve se curvar ao chamado, onde a lógica deve ceder ao espírito, onde o medo deve ser nomeado, não obedecido. Eu sei do que você tem medo. Você não tem medo apenas de falhar. Você tem medo de dar um passo e descobrir que nunca foi suficiente para começar. Mas deixe-me falar diretamente sobre isso. Você nunca foi feito para ser suficiente sozinho. É por isso que eu lhe dei meu espírito. É por isso que prometi caminhar com você, falar através de você, fortalecê-lo. O inimigo torceu sua humildade em passividade e seu discernimento em atraso. Mas eu estou desatando essa mentira agora. Você não é o cauteloso. Você não é aquele que sempre precisa de mais tempo. Esse não é o seu nome. Essa não é a sua identidade. Você é meu vaso, meu portador de imagem, meu escolhido. E eu o escolhi sabendo tudo o que você duvidaria. Eu o escolhi com plena consciência de quantas vezes você precisaria de reafirmação. E ainda assim, eu o chamo agora. Deixe-me lembrá-lo. Você já me ouviu antes, você já obedeceu antes, e você não alucinou minha voz naquela época. Por que você a questiona agora? A mesma presença que o tirou daquele último poço ainda está com você agora, levando-o ao propósito. Você não me perdeu. Você não está atrasado, você está apenas na beira de algo novo. E seus sentimentos ainda não acompanharam o que já é verdade. Aquela coisa que está queimando em seu espírito não é pressão, é o peso da glória. Você pediu para carregar minha presença. Bem, agora ela repousa sobre você, e você está se perguntando por que parece pesada. Minha glória sempre parece mais pesada do que sua zona de conforto. Mas ela o levantará, se você deixá-la liderar. Então respire. Você não está falhando. Você não está estagnado. Você está apenas acordando para a realidade de que eu já me movi. E agora estou pedindo para você se mover comigo. Você não precisa ser destemido para obedecer. Você só precisa dizer sim. O tremor pode ficar, mas deixe-o tremer para frente. Você está mais pronto do que sente. E eu, o Senhor seu Deus, vou antes de você. Você tem me pedido clareza, mas eu tenho tentado lhe dar coragem. Você diz, Deus, apenas me diga o que fazer. Mas eu não estou apenas atrás do seu comportamento. Estou atrás do seu sistema de crenças. O problema não é que você não me ouve, é que você me ouve e depois filtra minha voz, através de seus medos não curados. Eu digo que você está pronto, mas você passa isso pela sua vergonha, seu passado, sua necessidade de validação externa. E de repente não parece mais comigo. Parece pressão, parece obrigação, parece risco. Mas eu nunca falo com você como um capataz. Eu falo com você como um pai. Vamos falar sobre esse filtro. Em algum lugar da sua história, o chamado começou a parecer um teste que você não podia se dar ao luxo de falhar. Em algum lugar, você começou a acreditar que eu só liberto pessoas para o propósito quando não tem mais fraqueza. Mas esse nunca foi o meu padrão. Eu chamei pessoas nos momentos mais inconvenientes. Encontrei profetas em cavernas e apóstolos na prisão. Ungi Davi enquanto ele ainda cheirava a ovelhas na decepção. A prontidão nunca significou polimento, sempre significou rendição. Então, aqui está a mentira espiritual que estou expondo em você hoje. Você não precisa se sentir completo para ser comissionado. Você foi levado a acreditar que eu só uso aqueles que se sentem fortes, mas o meu poder é aperfeiçoado na fraqueza, não evitado por ela. Se você está esperando o medo desaparecer antes de me obedecer, estará esperando pelo resto da sua vida. Mas se você se mover agora,
mesmo tremendo. Essa obediência quebrará a mentira de que o medo tem a palavra final. Você pensa que é humildade dizer, eu não estou pronto, mas às vezes isso não é humildade, é acordo com o medo. E eu não lhe dei esse espírito, eu lhe dei ousadia. Mesmo que você não a reconheça ainda, ela está em você. Esteve lá o tempo todo, escondida sob a pressão de acertar tudo, enterrada sob o peso da comparação. Você não a vê porque tem medido a prontidão pelo fruto de alguém mais. Você tem me perguntado, por que não me sinto como eles? Mas, filho, você nunca foi chamado para se sentir como eles. Você foi chamado para se mover como você, no ritmo que construímos juntos em segredo. É isso que eu mais amo em você. Você não percebe o quanto eu observei a maneira como você me ama atrás de portas fechadas. Você pensa que ninguém nota quando você fica em silêncio, apenas tentando me ouvir claramente. Mas eu vi todas as vezes que você escolheu o caminho estreito. Vi as manhãs em que você acordou apenas com cansaço e ainda assim sussurrou meu nome. Vi você chorar quando ninguém veio afirmar seu valor e ainda assim você escolheu adorar. Você pensou que aquela estação estava vazia, mas eu estava armazenando cada gota de óleo e agora estou pronto para derramá-lo. Mas primeiro preciso confrontar a história que você tem contado a si mesmo. Que se você fosse verdadeiramente chamado, não seria tão difícil. Que se você fosse realmente destinado a fazer isso, sentiria alegria o tempo todo, ou pelo menos alguma sensação de facilidade. Mas o propósito muitas vezes começa com pressão. O fogo sempre vem antes da fragrância. Não amaldiçoe o calor. Ele está te refinando, não te rejeitando. Você diz, mas Deus, e se eu falhar? Então estarei com você na falha. Não vou abandoná-lo porque algo não saiu como você imaginou. Não estou aqui pelo seu desempenho, estou aqui pelo seu coração. Não meço o sucesso da maneira que o mundo faz. Às vezes o sucesso é simplesmente obediência diante da resistência. Às vezes é ficar de pé quando seria mais fácil correr. E às vezes o sucesso é você dizer sim quando tudo em você quer se esconder. Eu não o chamei para performar, eu o chamei para carregar. E você tem carregado minha presença bem, mesmo no deserto. É isso que o torna pronto. Não são suas credenciais, não são suas conexões. É seu caráter no lugar escondido. É isso que me moveu. Sua perseverança quando ninguém aplaudiu. Isso o qualificou. Você continua procurando por uma confirmação externa, mas eu já coloquei meu selo dentro de você. A unção não virá depois. Ela já está sobre você. Agora estou pedindo para você parar de tratá-la como uma semente e começar a andar como se fosse um manto. Deixe-me dizer algo que você pode não ter ouvido antes. Eu confio em você. Sim, eu sei tudo sobre você. Sua fraqueza, seus medos, seus dias frágeis. E ainda assim, eu confio em você com este chamado. Não porque você é perfeito, mas porque está disposto a ser guiado. Você acha que é arrogante acreditar que está pronto. Mas e se for realmente obediência acreditar no que eu já declarei sobre você? Você tem me perguntado, mas Senhor, e se eu não for suficiente? E eu tenho lhe perguntado, quando você começou a acreditar que tinha que ser? Eu sou suficiente para você. Eu sou suficiente através de você. Minha graça é o chão em que você anda. E a graça não exige que você se prove. Ela convida você a andar na verdade de quem você já é. Então aqui está o que eu quero que você entenda. Eu não estou chamando você por causa do que você traz para a mesa. Eu estou chamando você porque você pertence à mesa. Porque eu fiz um lugar para você. Porque eu sabia que este momento viria. E eu queria que sua voz carregasse algo que a de mais ninguém poderia. Você não foi um plano B. Você não foi uma opção posterior.
Você sempre fez parte do design, e se o inimigo tem gritado mais alto ultimamente, é porque ele também sabe. Ele sabe o que você está carregando, ele sabe o que eu coloquei em você. E se ele não pode me parar, tentará atrasá-lo. Mas não mais. O atraso termina agora. Não apenas em suas circunstâncias, mas em sua mentalidade. Estou quebrando o acordo com o medo. Estou desatando você da mentira de que precisa de mais tempo. Estou reescrevendo o que você chama de prontidão. Não se trata de facilidade. Trata-se de alinhamento. E filho, você está alinhado. Deixe-me caminhar com você para fora deste nevoeiro. Deixe-me falar mais alto do que sua incerteza. Deixe-me lembrá-lo, uma vez por todas, que o fogo que você sente não é uma ameaça. É o início da sua libertação. Vamos mais fundo agora, abaixo de suas orações por clareza, abaixo de suas perguntas sobre o tempo, abaixo mesmo do seu medo de falhar. Vamos voltar ao momento em que esta resistência realmente começou, porque eu vi que não se trata apenas de chamado, trata-se de identidade. Em algum momento ao longo do caminho, você começou a confundir ação com aceitação. Acreditou que, se não pudesse fazer perfeitamente, não era digno de carregar nada. E assim, o atraso não começou com o medo do futuro. Começou com uma fratura na forma como você se vê. Houve um momento, talvez anos atrás, talvez no silêncio desta última estação, quando alguém fez você se sentir pequeno por tentar. Alguém riu quando você sonhou grande demais, ou eles olharam além de você quando você apareceu com todo o seu coração. E algo em você começou a encolher naquele dia. Não exteriormente. Você continuou servindo. Permaneceu presente, mas interiormente começou a se editar. Convenceu-se de que era maturidade, mas na verdade era uma ferida disfarçada de sabedoria. E a ferida foi profunda. Não por causa do que eles disseram, mas por ecoar tão de perto o que você já temia, que não era suficiente, que não era do tipo que é escolhido, que pessoas como você precisam de mais provas, mais treinamento, mais tempo. Então você começou a colecionar confirmações como uma armadura. Guardou cada palavra de encorajamento, cada profecia, cada porta aberta, caso precisasse provar a si mesmo novamente que era realmente chamado. Mas mesmo com toda a confirmação, a dor permaneceu, porque a dor nunca foi sobre um chamado, era sobre o seu núcleo. Você não precisava apenas de direção, precisava de cura. E eu tenho feito isso, mesmo de maneiras que você não reconheceu. Todo momento em que você ficou em silêncio, comigo, pensando que nada estava acontecendo, eu estava alcançando os lugares que suas palavras não podiam acessar. Estava tocando o trauma de ser ignorado. Estava suavizando a voz da autossabotagem que ficava mais alta toda vez que você tentava dar um passo à frente. Você não é preguiçoso, não é desmotivado, não é desobediente. Você está se protegendo da decepção. E eu vejo isso. Vejo a armadura que você usa mesmo quando ora. Vejo a maneira guardada como você me pede direção, como se estivesse se preparando para um não. Mas, filho, eu já disse sim e não estou mudando de ideia. Deixe-me dizer o que ninguém disse quando deveria ter dito. Você não merecia ser dispensado. Não estava errado por ser apaixonado. Não era fraco por precisar de afirmação. Você não era demais. Apenas foi mal compreendido e o inimigo usou esses mal-entendidos para construir um sistema de atraso em seu espírito. Ele sussurrou mentiras como: é mais seguro não tentar, e se for realmente de Deus, virá sem pressão. Mas não foi assim que eu treinei meus filhos. Não foi assim que eu treinei José na prisão, ou Esther no silêncio, ou Jeremias quando ele disse: sou apenas um jovem. Você não está desqualificado por quanto tempo levou para chegar aqui. Mas preciso que você pare de chamar o atraso de preparação, quando na verdade é medo. Preciso que você pare de nomear sua autoproteção como discernimento. Você já foi preparado mais do que imagina.
não por estratégia, mas por luta. Não por status, mas por permanecer comigo quando mais ninguém permaneceu. Foi aí que fiz o trabalho real. No lugar secreto, na decisão tranquila de continuar aparecendo mesmo quando você se sentiu invisível. Aquela fidelidade não foi em vão. Contei cada lágrima, cada pergunta, cada hora de espera. Não perdi nada. E agora estou revelando gentilmente a mentira que se formou naquela espera. A mentira que dizia: eu tenho que me sentir forte antes de me mover. Essa mentira o manteve curvado à emoção em vez de dar um passo na fé. Mas a emoção não é seu mestre e o medo não é seu filtro. Eu nunca disse que você tinha que silenciar cada dúvida antes de obedecer. Apenas pedi que confiasse em mim mais do que na dúvida. Você deu um microfone ao medo por muito tempo. Deixe-me reclamar o palco em seu espírito. Está tudo bem admitir que você esteve com medo. Isso não é rebeldia, é honestidade. E a honestidade é onde a cura começa. Não estou te empurrando, estou te atraindo. Há uma diferença. A pressão diz: faça isso ou então. Mas eu digo: venha comigo. Há mais. Não estou com pressa, estou te libertando. E há uma diferença sagrada. Esta próxima parte da sua vida não requer uma nova versão de você. Requer o verdadeiro você. Aquele que você enterrou sob a cautela. Aquele que me amava ousadamente antes que o mundo dissesse para você se acalmar. Aquele que ainda queima dentro de você. Quieto, mas não desaparecido. Vamos trazer essa parte de você à superfície novamente. Vamos voltar ao momento em que você parou de confiar em seu fogo e começou a idolatrar seu medo. Vamos reclamar esse território. Essa parte do seu coração ainda pertence a mim. Você não se desqualificou e o que você carrega não expirou. O chamado não desapareceu apenas porque sua confiança desapareceu. Eu posso restaurar a confiança, posso renovar a clareza, mas nunca precisei que você se sentisse perfeito. Apenas precisei que você permanecesse perto. E você permaneceu perto, mesmo em suas perguntas, mesmo em sua fadiga, mesmo em sua dúvida. Você nunca me deixou, mesmo quando pensou que eu tinha ficado em silêncio. Vejo a lealdade do seu amor, vejo a dor do seu anseio e vejo sua prontidão, mesmo quando você não a vê. Você não está onde começou, você não é o mesmo de antes. E embora ainda se sinta frágil, estou dizendo agora, você está sendo fortalecido em todos os lugares certos. Não para impressionar ninguém, não para superar ninguém, mas para suportar o peso do que estou prestes a colocar em suas mãos. Estou te tornando pronto em suas raízes, não apenas em seu currículo. E se você me deixar continuar a confrontar as mentiras, gentilmente, com verdade, sentirá algo mudar dentro de você. Não de repente mais alto ou mais ousado, apenas mais livre. Você está pronto não porque se sente corajoso. Você está pronto porque finalmente está pronto para parar de se esconder. Você pode não perceber ainda, mas as coisas já começaram a mudar. Você continua esperando por uma ruptura dramática, algum tipo de holofote espiritual que anuncie o início do seu próximo capítulo. Mas eu raramente trabalho através de espetáculo. Eu me movo nos pequenos sinais primeiro. Eu me movo através dos impulsos que você quase descarta. Através das pessoas que coloquei perto de você, que continuam repetindo a mesma verdade que você tem medo de acreditar. Através das portas fechadas que você não esperava e das aberturas inesperadas que fizeram seu coração bater mais rápido por razões que você ainda não pode explicar. Aqueles não são coincidências, sou eu. É movimento. É a nuvem começando a mudar acima da sua tenda. É o rio mudando de direção sob seus pés. Já estou redirecionando seu caminho, mesmo antes de sua mente acompanhar totalmente o que está acontecendo em seu espírito. Você tem se perguntado por que sua paz começou a se sentir condicional? Porque as coisas que antes o confortavam
agora parecem constrangedoras. É porque estou soltando seu aperto no familiar para dar espaço ao cumprido. Algumas das coisas que estão drenando você agora nem mesmo se tratam de guerra espiritual. É o cansaço de tentar ficar em um lugar de onde eu já estou te tirando. Você superou certos padrões, certos relacionamentos, certas versões de si mesmo. E isso não significa que você é orgulhoso. Significa que você está sendo transformado. Aquela resistência interna que você sente não é um sinal para parar. É um sinal de que seu antigo recipiente não pode conter o que estou derramando. É a tensão da transição, e ela é sagrada. Você tem desejado clareza, mas eu tenho lhe dado confirmação. Pense nisso. Você não notou quantas vezes seu espírito se agita em momentos que parecem aleatórios? Quantas vezes ecoei a mesma palavra, a mesma imagem, a mesma mensagem através de diferentes pessoas e lugares? Isso não é repetição, é ritmo. Sou eu alinhando sua audição ao meu coração. Você não está confuso. Você está apenas acordando para a frequência do seu chamado. E escute. Eu não apenas preparei o caminho para você, eu preparei você para o caminho. Algumas das solidões que você sentiu não foram punição, foi posicionamento. Eu te afastei de certas distrações, não porque fossem más, mas porque eram muito altas. Eu precisava te ensinar a me ouvir novamente, sem o ruído. E agora que você aprendeu essa quietude sagrada, estou começando a guiá-lo com uma nova clareza. Não mais alta, mas mais profunda. Não com respostas que acalmam cada medo, mas com instruções que puxam sua fé para frente. Então olhe mais de perto. Já há sinais de avanço. Aquela oportunidade que você descartou como muito cedo, eu a coloquei lá. Aquela conversa que despertou sua coragem, eu a orquestrei. Aquela pesadez que está sendo levantada lentamente dos seus ombros, esse é o início da libertação. Você continua esperando sentir um raio de confiança, mas às vezes a confiança chega como a luz da manhã, lenta, suave, imparável, até a maneira como você está começando a orar novamente, menos por desespero, mais por expectativa. Isso é uma mudança. Você pode não ter notado, mas eu notei. Ouço a diferença. Vejo seu coração se abrindo novamente para a ideia de que este pode ser realmente o seu momento. E filho, não porque você dominou algo, mas porque eu decidi que é hora. Não subestime o que estou fazendo apenas porque não parece dramático. O reino raramente se anuncia com fogos de artifício. Ele vem como fermento na massa, como uma semente no solo, como um sussurro no escuro. Ele vem silenciosamente, mas muda tudo. E está vindo agora para você. Até os conflitos internos com os quais você tem lutado ultimamente são evidências de crescimento. Quando sua alma começa a rejeitar o que costumava satisfazer, isso não é confusão, é convicção. Quando seus sonhos começam a ressurgir sem que você os force, isso não é nostalgia. É o vento do meu espírito soprando sobre lugares dormentes. E quando suas lágrimas vêm mais rápido agora, sem razão clara, isso não é fraqueza. É a libertação trabalhando seu caminho desde suas profundezas. Deixe-se sentir isso, não o reprima. Estas são as dores do parto, do tornar-se. E eu estou com você em cada contração. Não estou observando de longe. Estou bem aqui. Mãos nos seus ombros, fôlego nos seus pulmões, voz no seu espírito. Você não está apenas parado. Mesmo que seus pés não tenham se movido, seu coração sim. E isso, filho, é o primeiro milagre. Você sabe como a prontidão realmente se parece no meu reino? Parece um coração que treme e ainda diz sim. Parece alguém que não precisa mais que tudo faça sentido antes de se mover. Parece Jacó, parado no entre, segurando minha promessa com uma mão e suas dúvidas com a outra, e ainda assim escolhendo dar mais um passo. Você tem sido mais corajoso do que imagina.
Obediência na obscuridade é uma das mais altas formas de coragem, e você tem caminhado nela silenciosamente, fielmente, consistentemente. E agora estou prestes a tornar visível o que tem crescido em segredo. Meu favor está se movendo em sua direção. Meu vento está pegando suas velas. Minha voz está aumentando dentro de você. Você não está preso. Você está mudando. E tudo no espírito está respondendo a essa mudança. Portas estão se preparando para se abrir. Recursos estão se preparando para se mover. Corações estão sendo amolecidos em lugares que você ainda não alcançou. Você está entrando em alinhamento não apenas com o meu tempo, mas com sua identidade mais verdadeira. Aquela que eu vi quando te formei. Aquela que tenho chamado através de cada atraso, cada batalha, cada estação seca. Então tenha coragem. Não porque é fácil, mas porque é hora. Vamos falar agora sobre como isso se torna real. Não apenas espiritual, não apenas emocional, mas tangível. Quero que você sinta essa verdade em seus ossos, não apenas em seu espírito. Você carregou frustração suficiente tentando viver duas realidades ao mesmo tempo. Aquela em que você ouve minhas promessas e aquela em que se sente limitado por limitações. Mas agora é hora dessas realidades se fundirem. É hora da verdade da minha voz moldar o ritmo da sua vida. Vamos começar com seu corpo. Você tem andado tenso, se preparando mesmo nos dias em que nada parece errado. Seus ombros permanecem levantados. Sua respiração permanece superficial. Sua energia parece fina. Isso não é apenas cansaço. É seu corpo reagindo a uma alma que tem tentado segurar o rio. Mas você não foi feito para carregar esse peso sozinho. Eu não pedi para você segurar toda a visão em sua força. É por isso que eu lhe dei meu espírito para capacitá-lo, não para esgotá-lo. É hora de alinhar seu corpo com o que estou fazendo em seu espírito. O descanso não é fraqueza. Pausar não é rebeldia. Até Jesus se afastava das multidões para estar comigo. Não uma vez, mas muitas vezes. Você tem tratado o esgotamento como um inconveniente a ser gerenciado, em vez de um sinal a ser honrado. Mas eu designei seus limites como parte do seu design. Eles não são prova de falha, são evidência de que você foi feito para andar em ritmo, não em esforço. Então hoje, desacelere sua respiração. Respire como alguém que não está mais no modo de sobrevivência. Respire como alguém que está seguro em minha presença, porque você está. E agora, seu tempo. Há uma recalibração acontecendo aqui. Você tem tentado encaixar seu chamado em sua agenda, em vez de me deixar reordenar sua agenda em torno do seu chamado. E é por isso que sempre parece que não há tempo suficiente. Você tem dado as sobras ao que deveria ser seus primeiros frutos. Mas isso não se trata de agitação. Trata-se de prioridade. O que você diz sim importa. Cada sim é uma semente, e parte do cansaço que você tem sentido não vem de fazer demais. Vem de fazer o que não carrega sua missão. Vamos mudar isso. Vamos trazer seu tempo para o alinhamento com sua missão. Você não precisa preencher cada hora para ser fiel. Apenas precisa se mover na direção que tenho apontado. Um passo, uma conversa, uma oração de cada vez. Comece a limpar espaço para o que vem a seguir. Diga não ao que o entorpece. Diga não ao que lisonjeia seus medos. Diga não a qualquer coisa que drene o que pedi para você derramar nos outros. Agora, vamos falar sobre seu ritmo interior, seu espírito. Você tem sido fiel em vir a mim, mesmo quando não sentia nada. E eu tenho visto isso, mas agora quero te ensinar a andar comigo, não apenas correr para mim quando se sente perdido. Isso não se trata apenas de visitação, trata-se de habitação. Quero habitar nos movimentos do seu dia. Quero ser a quietude em suas transições, o sussurro em suas decisões, a paz que você leva para salas que não conheceram paz há anos. E quero que você pare de esperar até o final do dia para processar suas emoções comigo.
Convide-me para elas enquanto acontecem. Não espere até estar sobrecarregado para orar. Deixe sua oração se tornar respiração. Deixe sua escuta se tornar parte de sua vida. Eu sei que ainda há dias em que você acorda pesado. Dias em que a ideia de seguir em frente parece demais. Mas é nesses momentos que quero que você se lembre. Você não está fazendo isso sozinho. Isso não se trata de força de vontade. Trata-se de presença. Não estou lhe entregando uma missão e observando de longe. Estou caminhando com você, passo a passo, e não estou medindo seu ritmo. Estou observando sua postura. Mesmo quando seu movimento é lento, seu coração ainda está inclinado para a frente. E isso é fidelidade. Então, aqui está sua instrução para esta estação. Simplifique, não porque você é fraco, mas porque está sendo refinado. Nem tudo que você tem carregado pode vir com você para o que estou construindo a seguir. Crie espaço. Dê a si mesmo permissão para crescer lentamente. Nem todas as portas precisam ser abertas de uma vez. Nem todas as pessoas precisam de acesso à sua voz. E nem todo momento requer sua reação. Estou te ensinando a se mover com intencionalidade. Não porque você está sendo cauteloso, mas porque finalmente está andando como alguém que sabe que é enviado. Sua gentileza é sua nova força. Seu discernimento é sua nova autoridade. Seus limites não são barreiras, são altares. Lugares sagrados que protegem o óleo que eu lhe dei. Você tem derramado em terra que não pode segurar o que você carrega. É por isso que estou te puxando de volta. Não para isolá-lo, mas para proteger o que está se formando. Você não está se escondendo. Você está sendo sustentado. Não confunda o silêncio deste refinamento com ausência. Esta é a zona de construção do seu novo movimento. Estou redirecionando seu foco. Estou trazendo clareza onde a confusão costumava viver. Estou removendo distrações, não como punição, mas como preparação. Você orou por clareza, e é assim que ela se parece. Parece com eu tirando sua atenção do ruído e de volta para o ritmo lento e constante da minha voz. Este próximo capítulo não será construído sobre adrenalina. Será construído sobre alinhamento. E isso significa honrar seu corpo, submeter seu tempo e afundar seu espírito comigo em cada passo. Não perfeitamente, mas consistentemente, gentilmente, com confiança. Você não está entrando nesta estação como alguém desesperado para provar seu valor. Você está entrando como alguém enviado, não impulsionado, e a diferença será sentida por todos ao seu redor. Você não está apenas sendo restaurado, você está sendo recomissionado. Seus pés podem ainda estar tentando acompanhar, mas seu espírito já sabe. Este é um terreno sagrado. Você usou tantos nomes que eu nunca lhe dei. E eu sei que você não os escolheu porque queria mentir. Você os escolheu porque pensou que eles o ajudariam a sobreviver. Você se tornou o forte porque ninguém ao seu redor tinha espaço para sua fraqueza. Você se tornou o disponível porque era a única maneira que sabia de permanecer necessário. Você se tornou o preparado porque, no fundo, acreditava que precisava ganhar o direito de ser escolhido. Mas eu nunca pedi para você interpretar esses papéis. Nunca pedi para você diminuir seu espírito para que os outros ficassem mais confortáveis. Nunca pedi para você carregar o peso do silêncio deles, das expectativas deles, ou mesmo das decepções deles. Você se adaptou para não ser abandonado. Você se tornou quem a sala precisava, em vez de quem eu fiz você ser. E quero dizer agora, você pode parar de performar. Pode parar de gerenciar as impressões das pessoas sobre você. Pode parar de ganhar o que sempre foi para ser dado. Você não é o forte. Eu sou. E eu nunca pretendi que você fosse o salvador de alguém. Apenas pedi que andasse comigo.
Você nunca foi destinado a absorver as emoções de todos ao seu redor. É por isso que você está exausto. É por isso que tem sentido coisas que nem são suas. Você tem carregado peso espiritual sem permissão espiritual. Mas estou levantando isso agora e estou restaurando sua alma à sua forma original. Não aquela em que a vida te espremeu, mas aquela que formei antes de você ser incompreendido. Quero que você ouça isso com clareza e bondade. Você não é o que te drenou. Você não é o que as pessoas esperavam de você. Você não é a versão de si mesmo que criou apenas para evitar críticas. Você é meu, e antes de alguém te chamar de confiável, consistente, leal, antes de qualquer um desses rótulos admiráveis, mas pesados, eu te chamei de amado, eu te chamei de livre, eu te chamei de ungido, não por causa do seu desempenho, mas por causa da sua identidade. Vamos voltar a quem você realmente é. Você é aquele que sente minha presença mesmo em salas lotadas. Aquele que faz perguntas mais profundas do que as pessoas estão dispostas a responder. Aquele que sente fardos antes que alguém os nomeie em voz alta. Você vê, sente e carrega coisas que os outros não. Isso não é um defeito, não é demais. É assim que eu te preparei para a intercessão, para discernimento, para impacto. Mas essa sensibilidade nunca foi para se tornar um escudo. Era para ser um canal para eu me mover através de você. Mas quando não foi honrada, você a escondeu. Quando os outros não a entenderam, você começou a tratá-la como uma fraqueza. E quero que você saiba, eu vi isso. Vi os momentos em que você deu menos de si mesmo, não porque estava retendo, mas porque tinha medo de ser visto de forma errada. E agora estou reclamando esses lugares escondidos. Estou restaurando as partes de você que se apagaram apenas para permanecer na sala. Você não precisa mais fazer isso. A sala está mudando porque você está mudando. Você não precisa ser aquele que sempre mantém tudo junto. Não precisa ser o amigo confiável à custa de ser uma alma presente. Não precisa estar disponível para todos para ser obediente a mim. Na verdade, algumas das obediências mais sagradas nesta estação serão você dizendo não. Não porque está abandonando as pessoas, mas porque finalmente está retornando a si mesmo. A mim. Eu não te chamei para ser conveniente. Eu te chamei para ser consagrado. E isso significa que você não se encaixará sempre. Isso significa que nem todos os relacionamentos sobreviverão à sua cura. Isso significa que algumas pessoas podem não te reconhecer mais. Mas isso não significa que você está perdido. Significa que está encontrado. Encontrado na verdade de quem eu sempre vi. Encontrado na clareza de quem eu sempre estive chamando. Deixe-me dizer mais uma coisa. Você não está atrasado. Não está quebrado, não está invisível. Você tem se tornando silenciosamente, pacientemente, dolorosamente, mas fielmente. E agora é hora de deixar cair as máscaras que te mantiveram seguro. Elas serviram a um propósito, mas se tornaram uma prisão. E eu não morri para que você vivesse pela metade. Não ressuscitei você apenas para vê-lo sobreviver. Eu te chamei para ser inteiro. E a inteireza começa aqui, com a coragem de andar em seu verdadeiro nome novamente. Você não é o que eles exigiram. Você não é o que eles interpretaram mal. Você não é aquele que sempre precisa consertar tudo, segurar todos, explicar-se ou provar seu valor. Você é um filho da luz. Você é um portador de glória. Você é meu lugar de habitação. E eu sei que isso é difícil de acreditar às vezes, especialmente após anos vivendo sob pressão, medo e resignação silenciosa. Mas a mentira de não é suficiente está sendo quebrada agora. Não estou esperando que você alcance outro nível antes de chamá-lo de inteiro. Eu te chamei de inteiro agora. Mesmo enquanto você ainda está sendo restaurado, mesmo enquanto sua voz ainda treme, você não está desqualificado por sua fragilidade, você é distinguido por ela.
Estou perto dos quebrantados de coração. Lembre-se, estou te reconstruindo de dentro para fora. Não mais máscaras, não mais papéis, não mais dizer sim apenas para evitar decepção. Quero seu sim real e quero que venha do verdadeiro você. O forte pode descansar agora. O disponível pode estabelecer limites agora. O preparado pode respirar agora, porque o chamado está surgindo. Agora que tiramos as máscaras, agora que seu verdadeiro nome está ressurgindo, é hora de aprender a andar neste novo ritmo. Não por impulso, não por pressão, mas por instrução espiritual. O tipo que nem sempre parece emocionante, mas constrói fundações que duram. Você tem me pedido para fazer algo novo em você e estou respondendo a essa oração. Mas a novidade no reino raramente é apenas um evento. É um processo e o processo requer um ritmo. Então vamos começar com isso. Estou te chamando para um silêncio intencional. Não o tipo forçado pelo esgotamento ou pela derrota, mas o tipo que cria espaço para mim. Agora, você está cercado por muitas vozes, algumas externas, algumas internas, e embora eu não esteja te condenando por ouvir, estou te convidando a refocar. Quero que você jejue do ruído, não apenas do volume literal, mas da desordem informacional, emocional, sobrecarga espiritual. Você continua procurando clareza, mas a clareza flui onde a distração foi limpa. É hora de criar espaço novamente. Reserve um tempo para mim, não para marcar uma caixa, mas para me hospedar. Acenda uma vela, desligue as notificações. Traga todo o seu ser, mesmo que se sinta vazio. Não preciso de orações eloquentes. Preciso da sua atenção. Deixe sua quietude se tornar santuário. Mesmo 10 minutos indivisos. Comigo farão mais pelo seu coração do que uma hora rolando pelas revelações de outras pessoas. Você continua comparando o que estou fazendo em você com o que estou fazendo nos outros. Mas a comparação é uma ladra do ritmo. O que estou fazendo em você é personalizado, sagrado, pessoal. A seguir, quero que você comece a praticar a honestidade emocional. Você foi treinado, às vezes até espiritualmente, para gerenciar seus sentimentos em vez de expressá-los para mim. Mas não quero conversas elaboradas. Quero comunhão. Se você está com raiva, me diga. Se está cansado, me diga. Se está desanimado, não recite declarações de vitória para me impressionar. Traga-me seu cansaço. Este é o altar onde a transformação começa. Você não precisa se consertar antes de orar. A oração é onde o conserto acontece. Há poder em nomear o que você sente. Não porque eu não saiba, mas porque você precisa se ouvir trazendo isso à luz. Toda vez que você nomeia o medo, a pesadez, a frustração, ele perde um pouco do seu controle. É assim que o alinhamento espiritual começa. Não com desempenho, mas com verdade. E a verdade sempre me convida. Agora, vamos falar sobre ritmo. Você tem vivido em reação, respondendo a necessidades, mensagens, tarefas e urgências emocionais no momento em que surgem. Isso pode parecer responsável, mas é insustentável. Estou te chamando para construir um ritmo sagrado. Ritmo significa escolher quando se envolver e quando fazer uma pausa. Significa definir seu dia por propósito, não por pressão. Comece pequeno. As manhãs não são apenas para café e sobrevivência, são para comissionamento. Acorde e me pergunte: para onde vamos hoje, Senhor? Deixe isso ser sua primeira pergunta. Não o que eu tenho que fazer, mas onde eu te vejo hoje. E à noite, não desmorone na distração. Volte para mim. Reflita comigo. Pergunte: onde eu te vi hoje e onde eu te perdi? Não como vergonha, mas como intimidade. Não estou pedindo para você analisar seu dia como um relatório. Estou pedindo para você caminhar por ele comigo como um amigo. Agora preciso que você note mais uma coisa. Seu ambiente importa. Seu espaço carrega peso espiritual.
O que você tolera em seus arredores alimenta sua paz ou a fratura. Comece a prestar atenção no que cerca sua alma. A desordem, as vozes, os ritmos, até mesmo a música. Essas não são coisas pequenas. Elas formam a atmosfera. E quero que você se torne alguém que protege a atmosfera como um altar. Você não precisa viver em isolamento, mas precisa viver com intenção. Nem todo convite é uma missão divina, nem toda mensagem urgente é sagrada, nem toda necessidade é sua responsabilidade. O Espírito Santo não é apenas seu fogo, ele é seu filtro. Deixe-o filtrar seu sim. Deixe-o te ensinar a sentir o peso de algo antes de assumi-lo. Você está entrando em um novo tipo de autoridade, e a autoridade requer discernimento. Não estou apenas te dando oportunidades, estou te dando chaves. E chaves não abrem todas as portas. Elas abrem específicas. Você não precisa bater em todas as portas, apenas onde eu já estou colocando favor. Pare de pedir para ser usado em todos os lugares. Peça para ser colocado onde seu óleo é mais necessário. Por último, quero que você lembre disso. O ritmo sagrado não se trata de acertar tudo. Trata-se de permanecer ligado a mim. E isso pode acontecer mesmo em seus piores dias. O inimigo tentará convencê-lo de que está falhando se não estiver sempre energizado, inspirado e espiritualmente ligado. Mas a consistência não parece sempre fogo. Às vezes parece aparecer cansado, mas ainda assim aparecer. Isso também é sagrado. Você não precisa fabricar momentum, apenas siga meu ritmo. Ouça quando eu digo pause, obedeça quando eu digo agora, confie quando eu digo espere. Há movimento mesmo na quietude, há progresso mesmo na poda, há libertação mesmo no atraso. Você não precisa de um encontro dramático para ser transformado. Apenas precisa continuar andando lentamente, firmemente comigo. Você já sentiu isso, não é? A mudança não é mais apenas interna. O que tenho feito em você está começando a se mover através de você. O favor é real e está começando a encontrá-lo mesmo em lugares que você nunca esperou. Portas estão se abrindo, conversas estão se alinhando, provisão está se formando silenciosamente nos bastidores. Você pensou que a ruptura viria através do esforço, mas está vindo através da quietude e da obediência. Você pensou que a visibilidade viria quando você empurrasse, mas está vindo porque você cedeu. Este é o momento em que a cura interior se torna movimento exterior. Não estou apenas te tornando inteiro para te confortar. Estou te tornando inteiro para te enviar. O mundo não precisa de uma versão perfeita de você. Precisa de uma presente. E sua presença agora, curada e alinhada, começará a mudar os ambientes para os quais eu te envio. Você nem precisará anunciar. A atmosfera mudará simplesmente porque você carrega a paz que eu dei e a autoridade que formei. Você tem me pedido clareza sobre sua missão, e aqui está. Você é meu embaixador de alinhamento. Você não precisa de um palco para mudar a cultura. Não precisa de um microfone para carregar influência. Apenas precisa aparecer, profundamente enraizado em mim, recusando-se a encolher ou performar. É isso que desarma as trevas. Não o volume, não a perfeição, mas a presença. Minha presença fluindo através de alguém que parou de fingir e começou a acreditar. Estou restaurando sua confiança. Não arrogância, não orgulho baseado em imagem, mas uma confiança sagrada que vem de saber que você não está sozinho. Você sentirá isso nas pequenas coisas primeiro. Palavras subindo em sua boca que você não planejou, mas que precisavam ser ditas. Paz, mantendo você firme em situações que costumavam te abalar. Clareza sobre quem engajar e quando se retirar. Este é o fruto da rendição, não da clareza do caos. O deserto te treinou, o silêncio te moldou, mas agora eu estou te libertando. Não apressado, mas libertado, comissionado, enviado. E você sentirá isso enquanto avança.
Não tudo de uma vez, mas como passos aparecendo sob seus pés, enquanto você os dá. Não espere pela escada completa. Obedeça ao próximo passo. É aí que o óleo flui. É aí que a graça aparece em movimento. Você tem sido tentado a voltar a padrões seguros, a continuar ensaiando o que funcionou na última estação. Mas isso não é uma repetição, é uma libertação. Você não pode usar roupas velhas neste novo movimento. Você não pode continuar se explicando para pessoas comprometidas em incompreender seu crescimento. Você pode amá-las, mas deve me obedecer. Isso exigirá alguma separação. Não dramática, não cruel, apenas honesta. Há relacionamentos que estou redefinindo gentilmente. Não porque você seja melhor, mas porque estou construindo algo que requer um alinhamento mais limpo. Você não pode carregar avivamento enquanto constantemente gerencia expectativas antigas. Estou te podando novamente, mas desta vez você sentirá a liberdade nisso. Não parecerá perda. Parecerá respiração, porque estou soprando em sua voz, em sua criatividade, em sua capacidade de discernir o tempo. Estou ativando dons dormentes, alguns que você enterrou, alguns que você esqueceu que já teve. Você sentirá a alegria surgir onde a vergonha costumava viver. Sentirá confiança em áreas onde costumava congelar de medo. Esses não são picos emocionais. São o resultado de uma restauração espiritual profunda. E escute-me com atenção. Você não precisará convencer ninguém de que mudou. O fruto falará, a paz falará, a graça em seus passos falará. Você não é responsável pela percepção deles. Você é responsável por sua obediência. Continue andando. Continue dizendo sim, mesmo quando parece pequeno. Cada sim está ampliando sua capacidade. Cada ato de obediência está enviando uma ondulação através do território que eu designei para você. Este é um ponto de virada. Você não é apenas alguém sendo restaurado. Você é alguém sendo posicionado. Eu fui antes de você. Estou te cercando. E estou colocando favor nas mãos de pessoas que ainda não sabem que vão te abençoar. Estou alinhando recursos. Estou preparando lugares. Estou desbloqueando provisão porque sua obediência desbloqueou o tempo. Você pensou que estava esperando por mim, mas na verdade eu estava esperando por você. Não para ser perfeito, não para ser destemido, apenas para estar disponível. E agora você está. Você foi esvaziado de mentiras antigas e preenchido com verdade. Foi curado de feridas silenciosas e feito pronto para carregar novamente. Você não está mais se escondendo. Você está em posição. E deixe-me dizer o que isso significa. As coisas começarão a responder à sua voz. As pessoas começarão a sentir que há mais em você do que veem. Suas orações carregarão um peso que não tinham antes. Suas palavras pousarão de maneira diferente, não porque você estudou mais, mas porque agora vem de um lugar curado. Você não falará por validação, falará por transbordamento. Prepare-se para eu me mover rapidamente, mas não caoticamente. Me moverei com precisão. Abrirei o suficiente para mantê-lo confiando, mas nunca mais do que seu caráter pode carregar. Ainda estou te protegendo, mesmo enquanto te promovo. E esta promoção não se trata de plataforma. Trata-se de posicionamento. Você está sendo colocado em alinhamento divino. E tudo o que flui desse lugar carregará a minha autoridade. Deixe-me dizer claramente, sua temporada de esconder-se terminou. Sua temporada de fingir terminou. Sua temporada de atraso terminou. Não estou segurando nada. Você não está esperando por libertação. Você é a libertação. Agora que a mudança começou, quero que você entenda como permanecer nela. Não mantendo um desempenho, mas mantendo a conexão. A libertação em que você está entrando não é para ser um momento, é para se tornar seu novo ritmo. Eu não te livrei para que você voltasse a se esforçar.
Eu te livrei para que você permanecesse. Esta é a vida que tenho construído para você. Uma em que o Espírito Santo não é seu backup de emergência, mas seu fôlego constante. Deixe-me te ensinar a respirar novamente. Lentamente, profundamente, com intenção. Isto não se trata de produtividade, trata-se de presença. Você tem tentado carregar meu trabalho sem meu ritmo, e isso sempre o deixou esgotado. Mas agora você sabe melhor. Agora pode sentir quando deriva. Nota quando a paz começa a desaparecer. Isso não é falha, é consciência. É assim que o discernimento se sente quando amadurece. Você sente a ausência da minha paz antes que qualquer outra coisa se quebre. E aqui está a chave. Não espere a crise para retornar à intimidade. Deixe meu espírito ser seu fôlego, não seu último recurso. Deixe-me ser sua primeira pausa, sua primeira conversa, seu primeiro ponto de alinhamento. Mesmo em momentos que parecem pequenos demais para importar, traga-me. Eu me importo com o tom da sua voz, com os pensamentos que você deixa assentar por muito tempo, com os olhares que você dá a si mesmo no espelho. Eu me importo com o ritmo dos seus dias, com a atmosfera do seu quarto, com o peso do seu ser. Estas não são coisas pequenas demais para mim. É onde eu habito. O Espírito Santo não é uma nuvem de poder para ser invocada diante das multidões. Ele é um conselheiro, um companheiro, um consolador, e ele está dentro de você, não te visitando, habitando em você. E se você começar a viver a partir dessa consciência, tudo mudará novamente. Você não se esgotará tentando manter o avanço, porque parará de tentar mantê-lo completamente. Você começará a permanecer. Este é o seu convite para viver como alguém que nunca está fora da minha presença. Não quando você fala, não quando você trabalha, não quando você descansa. Você foi feito para se mover em sintonia comigo. Você não precisa perseguir o momentum. Você foi construído para o fluxo, e o fluxo só vem quando você me deixa liderar, mesmo nas menores coisas. Naquele momento em que você quer reagir, pause e me inspire. Naquela decisão sobre a qual você não tem certeza, não recorra à lógica por padrão, recorra à comunhão. Naquele convite que parece bom, não avalie apenas por oportunidade, pese no espírito. Porque nem toda porta aberta leva ao alinhamento. Mas meu espírito conhece a diferença. Você alcançou um ponto agora em que está pronto para ser guiado em um novo nível. Não pelo que parece certo, mas pelo que se sente alinhado. Essa é a maturidade que tenho construído em você. É por isso que permiti que você sentisse tensão mesmo em lugares que parecem favoráveis. Não é porque você é ingrato, é porque seu espírito foi treinado para sentir o que não combina com sua missão. E agora quero que você confie nessa sensibilidade. Não é fraqueza, é assim que eu te guio. Daqui para frente, a chave para sua frutificação não será o quanto você faz, será o quão bem você permanece em mim. Seu poder está em permanecer. Foi assim que Jesus viveu, e é assim que eu estou te chamando a viver. Momento a momento, coração alinhado. Não mais impulsionado por pressão externa, mas movido por presença interna. E quando você se desviar, e você o fará porque é humano, não entre em espiral de vergonha. Retorne rapidamente, suavemente, gentilmente. Eu nunca estarei longe. Fiz minha morada em você. Você não precisa ganhar seu caminho de volta para mim. Apenas precisa se lembrar que eu já estou aqui. Deixe esta verdade se tornar sua raiz. Você nunca sai da minha presença. Você apenas perde a consciência dela. Mas agora essa consciência está se tornando natural, familiar, diária. Esta é a maturidade. Esta é a paz. Isto é o que significa andar em sintonia com o Espírito. Então pare de buscar intensidade e comece a buscar continuidade. Não estou procurando seus momentos altos. Estou atrás do seu sim consistente.
mesmo no silêncio, mesmo no mundano, mesmo quando ninguém nota. É aí que a glória habita, no sim escondido, na rendição diária, na recalibração gentil. Deixe-me ser a primeira voz que você ouve ao acordar e a última que você escuta ao fechar o dia. Deixe-me ser o ritmo em seus passos, a força em suas pausas, o fogo em seus sussurros. Você não precisa conjurar um sentimento, apenas precisa permanecer conectado. Você foi ungido para permanecer. Não apenas para subir e cair com as estações, não apenas para brilhar em rajadas curtas, mas para permanecer em mim e deixar-me permanecer em você. É aí que o fruto se multiplica, é aí que o chamado dura, é aí que você é transformado sem nem mesmo se esforçar. É assim que sustentamos a libertação, através do ritmo, através da respiração, através de mim. Você completou o ciclo agora, não de volta aonde começou, mas para quem você sempre foi. E você pode sentir isso, não apenas a ausência do medo, mas a presença da clareza. A névoa se dissipou, a narrativa antiga perdeu seu controle, a dor não desapareceu completamente, mas não está mais dirigindo a história. Você não está mais vivendo do atraso, você está vivendo da decisão. E essa decisão está mudando tudo. Você escolheu acreditar em mim, mesmo quando suas emoções hesitavam, mesmo quando sua lógica argumentava, mesmo quando o inimigo gritava. Você escolheu acreditar que eu quis dizer o que disse, que você está pronto agora, mesmo que não sinta. E a crença abriu um portão que nenhum homem pode fechar. Você não forçou seu caminho, você andou comigo. E agora que você passou pelo limiar, quero que olhe para trás por um momento. Não com arrependimento, mas com reconhecimento. Veja o quanto você já percorreu. Veja quantas mentiras foram quebradas. Veja quanta força você ganhou. Não provando a si mesmo, mas deixando ir. Você deixou ir de papéis que não eram seus. Você deixou ir da pressão que nunca foi sagrada. Você deixou ir de cronogramas que eu nunca lhe dei. E em seu lugar coloquei algo muito melhor: verdade e paz e permissão. Você não precisa se desculpar pelo fogo que acendi em você. Você não precisa explicar demais a quietude em que o chamei. Você não precisa pedir permissão para seguir aonde meu espírito está levando. Você foi autorizado, não por título ou plataforma, mas por presença, a minha. Então agora eu te envio. Não apenas para trabalhar, mas para andar. Não apenas para realizar, mas para permanecer. Você levará este ritmo para salas que não conhecem paz. Você levará esta presença para lugares ainda cheios de esforço. Você trará minha voz onde a confusão ainda reina. E você fará tudo isso sem alarde, sem esforço, sem desculpas. Você não é uma reação, você é uma resposta. Você não está se apressando, você é enviado. Você não está esperando, você está andando. Isto não é um teste, isto é uma comissão. E eu não sou um comandante distante. Eu sou o fôlego em seus pulmões, a força em sua quietude, a voz em seu silêncio. Eu sou Emanuel, Deus com você. Então vá agora, não para performar, mas para participar. Não para impressionar, mas para libertar. Não para provar sua prontidão, mas para vivê-la. O mundo não precisa de outra pessoa perfeita. O mundo precisa de alguém que esteve comigo. E você esteve. Deixe seus passos serem lentos, mas seguros. Deixe sua voz ser gentil, mas ousada. Deixe suas decisões serem pequenas, mas ungidas. Deixe sua alegria ser quieta, mas constante. Estes são os sinais de alguém que anda em sintonia comigo. Estes são os sinais de alguém que sabe que está pronto. E quando a dúvida tentar retornar, e retornará, não argumente com ela. Apenas volte para mim. Ainda estou aqui. Sempre estarei aqui. E lembrarei você novamente quantas vezes precisar. Você está pronto agora. Mesmo que não sinta, você foi libertado. Amém. Se algo nestas palavras despertou o que você pensava que havia ficado quieto,
Não passe por cima disso. Deixe este ser um momento sagrado. E se precisar retornar a isso mais tarde, faça-o. Minha voz estará esperando por você também. Você não está sozinho nisso. E alguém mais pode precisar deste eco. Compartilhe-o.